E aí galera, processos reversíveis e processos irreversíveis, você vai aprender tudo nessa aula aqui, por que a gente estuda, por que a gente é tão importante isso daqui. Na verdade, será que eles são tão importantes mesmo? Já vou adiantar para vocês, eles são incrivelmente importantes, tá? Então vai ser muito importante a gente vir aqui para a gente estudar tudo sobre a segunda lei da termodinâmica dentro do nosso curso. Pera aí, antes da gente terminar o nosso exercício aqui, eu queria fazer um convite para vocês. Se você assistiu aqui o vídeo até agora, eu quero entender que você gosta muito de termodinâmica. Então eu quero convidar vocês para clicar no link aqui na descrição e conhecer o nosso curso de termodinâmica e refrigeração, que é um curso completamente baseado em ensinar para vocês termodinâmica, tanto na teoria quanto na prática. A gente vai pegar, então é um convite muito legal para vocês, é um curso que você tem acesso vitalício. Então vai lá, acessa o link aqui, chora desconto para mim, pode mandar mensagem o tanto que você quiser que a gente fecha negócio com todo mundo, beleza? Então bora lá, clica lá para mim, que a gente vai se divertir muito nesse curso. Beleza? Vamos começar aqui na nossa aula para entender o que são os processos reversíveis e irreversíveis. Então a gente está dentro do conteúdo da segunda lei da termodinâmica, aonde nós estamos estudando aqui se os processos são possíveis ou se eles não são possíveis de acontecer. Lá na primeira lei, a gente lembra que nós estávamos estudando a conservação da energia em processos termodinâmicos. Então nós sabemos que a quantidade de energia inicial tem que ser igual à energia final. Eu não vou ter então energia sendo criada espontaneamente ou destruída em um simples passe de mágica assim. A gente sabe que a energia tem que se conservar. Aqui na segunda lei nós já aprendemos aqui no nosso curso os enunciados de Clausius e os enunciados de Kelvin e Planck, onde nós estudamos casos de motores e também casos de refrigeradores, onde nós sabemos as limitações dos processos termodinâmicos. Então nossos processos eles não vão ser capazes de fazer determinados tipos de operações energéticas, certo? E aqui nós vamos também estudar a reversibilidade e irreversibilidade dos processos. Então a primeira coisa que nós temos que saber é, na verdade, por que saber se um processo ele é reversível. E para ajudar a gente aqui, nós vamos olhar aquele esquema que nós tínhamos de um motor térmico, onde nós temos o nosso reservatório quente, nós temos o nosso reservatório frio. O reservatório quente está inserindo energia no nosso ciclo termodinâmico. Esse nosso ciclo está utilizando essa energia do reservatório quente para fazer trabalho, ou seja, está gerando energia, por exemplo, é o esquema aqui de um ciclo de uma usina termoelétrica, por exemplo, e parte dessa energia ela é perdida. E a parte mais importante aqui é a gente saber que a gente não consegue ter eficiência de 100%. Quando a gente falou isso aqui? Quando nós falamos do enunciado de Kelvin-Planck. Porque nós sabemos que um ciclo ele não pode ter um ciclo motor, como nesse caso aqui, ele não vai poder ter eficiência 100%. E nunca vai ser possível pegar toda essa energia gerada aqui no nosso reservatório quente e transformar ela em trabalho. Uma parte dessa energia, dependendo da eficiência do nosso ciclo, ela vai ser perdida para a atmosfera, que é o nosso reservatório frio. E aí, o que entra os processos reversíveis? Nós estamos interessados, claro, em estudar, reduzir essa perda de calor aqui. E como que a gente consegue reduzir essa perda de calor? Fazendo com que os processos sejam o mais próximos do reversível possível. Só que a gente ainda não sabe o que são processos reversíveis. E é o que a gente vai fazer exatamente aqui agora. Porque a gente está falando aqui que nós queremos que os processos sejam reversíveis. E já dá para a gente imaginar, claro, que o processo reversível ele vai ser melhor do que o irreversível, claro. Mas a gente ainda não falou o que é. E para isso nós vamos utilizar aqui um exemplo. Um exemplo que até a gente já falou aqui no curso, que é o exemplo do refrigerador. Vamos imaginar a seguinte situação. O que acontece se a gente desligar essa geladeira? Porque a gente sabe como que é o processo termodinâmico dentro de um refrigerador com aquele nosso esquema. Nós temos um ambiente frio, que é o interior da nossa geladeira. Ela vai sofrer um processo de transformação ali, que vai ser inserir energia, inserir trabalho ali pelo compressor, que vai fazer com que a gente remova constantemente energia do interior da nossa geladeira e envie para o ambiente. E por que há a necessidade desse trabalho do compressor? Porque esse processo ele não acontece espontaneamente. Sabemos que o processo espontâneo é que o ambiente externo, que ele está, claro, mais quente, ele vai começar a inserir
calor dentro da nossa geladeira. Essa geladeira que ela estava mais fria, ela vai começar a se aquecer e aí com o tempo ela vai estar na mesma temperatura do ambiente. Aí quando as duas temperaturas se igualarem, sem problema nenhum. Vamos imaginar que nós temos somente o ambiente e a geladeira em um determinado universo. Então a gente não tem como produzir mais trabalho, a gente não tem como inserir energia externa. Imagina isso aqui, por exemplo, inicialmente. A gente sabe, claro, que o nosso ciclo termodinâmico da geladeira é esse. Como eu já falei para vocês, a gente tem, claro, a energia sendo removida do interior da geladeira, que é o nosso reservatório frio, né, que é a parte interior. Nós vamos ter a produção de trabalho aqui, né? Produção não, na verdade, inserir trabalho dentro do nosso ciclo. E nós vamos remover toda essa energia, que é a soma dessas duas energias aqui, para o ambiente externo, que é o ambiente mais quente, beleza? Agora, como nós já sabemos que a gente removeu essa parte aqui, então o que está acontecendo agora no nosso ciclo a partir do momento que a geladeira começa a receber calor do meu ambiente? Então a gente vai ter um certo calor sendo inserido diretamente no nosso reservatório frio, que é o interior da geladeira, tá? Então a gente não tem mais esse ciclo acontecendo aqui. E aí vai chegar um ponto em que a temperatura aqui do reservatório frio, ela vai ser igual ao reservatório, a temperatura do reservatório quente. Tranquilo então, a geladeira está na temperatura ambiente. Só que e aí, se eu quiser, digamos que agora eu quero fazer o seguinte, eu esqueci de falar até uma coisa. Esse processo aqui, ele aconteceu simplesmente com a transferência de calor, tá? Então está acontecendo uma certa transferência de calor do ambiente para o interior da geladeira, sem ter nenhum tipo de trabalho acontecendo aí. É o processo espontâneo acontecendo ali, beleza? Só que agora digamos o seguinte, eu quero fazer com que a minha geladeira volte a ficar com a temperatura do reservatório frio, que ela volte a ficar gelada. O que eu tenho que fazer? Se o processo fosse reversível, agora é a parte mais importante da nossa aula aqui. Se o nosso processo fosse reversível, eu conseguiria transferir calor do interior da geladeira para o meu ambiente, espontaneamente. Por quê? Porque para a gente transformar, né, a geladeira o interior da geladeira de novo na temperatura fria, nós temos que remover calor lá de dentro, certo? Só que a gente consegue fazer essa transferência de calor aqui de forma espontânea, sem que haja consumo de trabalho? A gente sabe que não, porque senão isso feriria o nosso enunciado de Celsius que nós já falamos nas nossas aulas aqui. No enunciado de Celsius a gente já falou que é impossível que eu remova calor de um reservatório frio para um quente sem que haja o consumo de trabalho. E aí beleza, se o processo fosse reversível, isso seria possível acontecer, né? Isso aconteceria. Porque aí eu consigo voltar a temperatura da minha geladeira para a temperatura anterior dela somente com a transferência de calor. Só que nós sabemos que isso não é possível, porque eu teria que voltar a consumir trabalho. Então esse processo de transferência de calor, ele é um processo irreversível. Porque não é possível que eu reverta esse processo a partir do mesmo processo inverso. Entendeu? Eu tenho que ter um determinado efeito acontecendo ali. E também isso aí é muito semelhante, por exemplo, a se nós tivermos uma xícara. Por exemplo, uma xícara que ela está quente e ela está em um ambiente mais frio. O que vai acontecer instantaneamente com a xícara? Ela vai começar a perder calor para o ambiente. Imagina que o ambiente está a 20 graus Celsius e o café dentro da minha xícara está a 100 graus Celsius. Inicialmente ela vai começar a perder, ela vai cair para 90, 80, 60, 40. Imagina que a xícara atinge uma temperatura de 50 graus Celsius, ou seja, ela ainda está a uma temperatura maior do que o ambiente. Então, qual que seria o processo espontâneo? A xícara continuar perdendo calor para o ambiente, certo? Só que digamos que da minha xícara que está a 50 graus Celsius, eu quero voltar ela agora para 100 graus Celsius. Eu poderia fazer isso espontaneamente? E a resposta correta é não. Por quê? Imaginando que nós só temos no nosso universo o ambiente a 20 graus Celsius e a xícara inicialmente a 100 graus Celsius e agora a 50 graus Celsius. O que aconteceu inicialmente? Eu perdi calor da minha xícara e joguei no ambiente, tranquilo. Agora o que eu teria que fazer para voltar ela a uma temperatura de 100 graus Celsius? Eu teria que remover energia do meu ambiente, que está mais frio, e fornecer para a nossa xícara até que ela volte para a temperatura de 100 graus Celsius.
Só que eu consigo fazer isso espontaneamente? Não, porque é mais ou menos o mesmo exemplo que nós temos aqui. Só que agora eu tenho que inserir calor do meu ambiente mais frio, que é o ambiente, eu tenho que jogar calor dentro da minha xícara. Né? Seria o exemplo de uma bomba de calor. Eu estou removendo o calor do meu ambiente frio e eu quero jogar dentro da xícara. Só que a gente sabe que esse processo não pode acontecer espontaneamente, né? Porque a xícara ainda está mais quente. Então eu teria que ter uma certa produção de trabalho, um certo compressor ali no meu ambiente, fazer um ciclo termodinâmico que vai fazer com que seja possível remover energia do meu reservatório frio e que jogue no reservatório quente. Então, isso é a reversibilidade e irreversibilidade de um processo. E, claro, os processos reversíveis eles são muito melhores. Por quê? Porque eles trazem diversas vantagens. Eles trazem economia de energia, eles são processos em que eu consigo diminuir a quantidade de perdas de calor para o ambiente, processos sem atrito. A gente vai falar muito ainda no nosso curso sobre processos que causam irreversibilidade no nosso processo e a gente vê que são processos que trazem desvantagens para a gente. Só que aí levanta aquela questão. Os processos reversíveis, eles são possíveis? É possível que exista processos termodinâmicos desses dentro da nossa realidade que nós temos os processos aqui? E eu já digo que a resposta para vocês que é não. Os processos reversíveis, eles não existem no nosso universo. E aí, claro, que a pergunta clássica que você vai fazer aqui é por que a gente estuda eles. E aí vem a questão mais exata para a gente responder isso daqui, que é, por exemplo, vamos imaginar que nós temos essa turbina de avião. Para quem não sabe, a turbina do avião ela é responsável por fazer a movimentação do avião, ela é o motor dele. E o que acontece? Claro, ela vai ter uma certa energia entrando aqui no calor com a queima do combustível. Claro, ela vai ter uma produção de trabalho que vai fazer com que o avião seja capaz de se movimentar. Só que nós vamos ter, claro, uma perda de calor acontecendo aqui. Só que como eu já falei lá no começo para vocês, por que a gente quer estudar os processos reversíveis? Por que a gente quer que essa perda de energia aqui, que ela seja o mínimo possível? A gente sabe que ela não vai ser igual a zero, porque isso não é possível, porque senão o processo ele feriria o enunciado de Kelvin Planck. Só que a gente não quer que essa perda de calor seja tão grande aqui. E aí o que nós vamos fazer? Nós sabemos que os processos reversíveis eles trariam um rendimento muito bom para a gente. E claro que a gente vai querer se aproximar do melhor resultado. E aí como que nós faríamos essa redução de perdas de calor aqui? A gente reduziria os atritos, a gente melhora o isolamento térmico, nós melhoramos a eficiência do combustível, nós melhoramos os materiais. Então cada uma dessas melhorias vai fazer com que o nosso processo seja o mais próximo possível dos processos reversíveis. Então a gente tem a nossa base. Os processos reversíveis, eles trazem a melhor condição possível. E claro, a gente quer caminhando, claro, fazendo diversas melhorias para que a gente chegue em processos cada vez mais próximos dos reversíveis. E é aí que entra o papel de você, engenheiro aqui, que é melhorar os projetos, melhorar todos esses processos para fazer com que eles sejam o mais eficiente possível, que a gente gaste o mínimo possível de combustível, que vai fazer o calor de entrada, para que a gente produza o máximo de trabalho possível. Ou no caso dos refrigeradores, a gente quer que a perda de calor, né, a gente quer que o trabalho que está sendo inserido no nosso ciclo de refrigeração, ele seja o mínimo possível, porque a gente quer remover a máxima quantidade de calor com o mínimo de trabalho possível. Então você está vendo a importância do estudo dos processos reversíveis aqui. Beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês aqui na nossa aula. Na nossa próxima aula do curso a gente vai falar sobre o que causa irreversibilidade no nosso processo. Se ainda ficou um pouco obscuro para você o que é os processos reversíveis, e sem problema nenhum, você está sentindo um pouquinho em dúvida agora, você vai entender tudo na nossa próxima aula. Então lá no curso a gente vai falar sobre isso. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde todo mundo. Grande abraço, tchau, tchau.